Neste vídeo vamos ver como instalar Drupal 7 no Windows, mas antes convém ter presente de que o Drupal, antes de ser instalado, precisa garantidamente ter o Apache a funcionar, o MySQL, que é um servidor para base de dados, e ainda o PHP. E ele precisa desta trilogia e só com ela funciona. Existem vários pacotes para ajudar as pessoas nesse sentido. Um deles é o pacote Acquia-Dev Desktop para Windows e também existe para Mac. Basta descarregar aqui o pacote que já traz esses três elementos e o Drupal em conjunto, mas neste momento está a oferecer algum problema. Caso não funcione, portanto esta seria a via mais rápida, é o dump, Drupal, Apache, MySQL e PHP, portanto os quatro já num pacote, e basta fazer exe e temos o Drupal instalado com tudo o que ele precisa. Caso não funcione, e portanto neste momento está a dar alguns problemas, tem sempre a possibilidade de instalar os três elementos recorrendo ao XAMPP ou ao WAMP e escolher a versão XAMPP para Windows, neste caso, e dentro do XAMPP para Windows fazer o download do XAMPP, que vos remete para uma página onde podem naturalmente fazer ou descarregar o installer para XAMPP. Nós já temos o installer descarregado e este foi, digamos, um primeiro passo que demos. E simplesmente descarregar, como se está a ver aqui, é um exe, portanto ele vai funcionar no Windows. Em relação ao Drupal, e porque também temos que ter o Drupal para o instalar, basta ir a Drupal.org, Get Started with Drupal, download Drupal, a versão que for mais recente, ir sempre à secção da versão de download recomendada, escolher o zip, que será mais natural ao Windows, e descarregar também o Drupal. Significa que temos, por um lado, o XAMPP, que traz já o Apache, MySQL e o PHP, e depois o Drupal que instalamos no topo. Depois de fazerem esses downloads, o que aqui nós temos na área das transferências foi simplesmente descomprimir a pasta da instalação de Drupal já para estar pronta para ser utilizada. Mas o primeiro passo é efetivamente instalar o XAMPP. E nós vamos instalá-lo. Damos a autorização para efetivamente começar a instalação e o processo é extremamente simples. Ele pede para selecionar os componentes a instalar. O que vocês precisam mesmo é do Apache, do MySQL. O FileZilla é para transferência de ficheiros, à partida não vão precisar, mas deixem por defeito, não peca por excesso, até porque depois esta base pode servir para outros projetos, por exemplo, queiram o Tomcat como servidor. Ele vai instalar na raiz. Se quiserem instalar noutra localização, definem aqui, alteram aqui e dizem qual é o folder onde querem que o XAMPP seja instalado. E continuamos. Ele já está pronto para instalar. Portanto, ele coloca o icon e começa a descompactar os ficheiros. O que ele neste momento está a fazer é efetivamente inicialmente a instalar a infraestrutura, digamos, e agora a infraestrutura, que é constituída pelos três elementos, e ainda traz o Perl, uma outra linguagem de programação. Mas o próprio installer, que foi o que nós descarregamos, encarrega-se desta operação e não temos que nos arreliar. Aliás, já temos aqui a pasta na raiz do C como definimos, não alteramos, foi a proposta inicial, e temos o installer a correr.
Este icon, o icon do champ, será sempre importante para sabermos se os serviços, e quando falo em serviços falo em MySQL e Apache, que têm de estar ligados, estão efetivamente a funcionar para termos o nosso site, ou os sites e as instalações que fizermos na raiz do htdocs, como vamos ver, possam efetivamente funcionar. Ele está a terminar a instalação. Portanto, se queremos ter o panel de control, sim, isto convém ter sempre, e acabamos. E vamos arrancar, este é o control, o panel, vamos arrancar com o Apache, o MySQL, permitimos os acessos para que o sistema efetivamente possa funcionar. E ele já está, portanto, a funcionar em termos de sistema. Se abrirmos a estrutura, nós estamos dentro do champ, vamos encontrar uma pasta, a htdocs, que é a pasta onde devemos alojar os sites e as aplicações que queremos instalar para o servidor. Significa que pegamos agora no Drupal, já descomprimido, e colocámo-lo na parte do htdocs, na raiz do htdocs. Isto significa que agora, se visitarmos a nossa página, e vamos colocar localhost. Portanto, o localhost é o endereço da nossa máquina local. Ele fez erradamente, ele está dentro. Pois, ele está dentro do Drupal. Isto não me interessa. Peço desculpa. Só vou aqui fazer um acerto, porque ele, ao descomprimir, ele não fez propriamente a forma mais correta. Esta pasta está vazia. Vamos tentar esta fora. Certificar-me que tenho aqui. Tenho sim. Estes são os ficheiros de raiz do Drupal. Podem, obviamente, neste caso, renomear. Por exemplo, nós podemos pôr o My Drupal 7. Podem chamar à pasta o que quiserem, pode ser o nome de um site, como preferirem. Agora, o que devem colocar agora é o My Drupal 7 e assim que clicam, o Drupal é informado de que este site, este My Drupal 7, esta instalação, nunca foi realizada e por isso arranca com o ficheiro install.php. Só têm que, a partir de agora, seguir as orientações e ir fazendo a instalação. Vamos, mesmo sem chamar a atenção ainda para nada, ver o que é que ele vai pedindo. Ele pergunta se queremos a Standard ou a Minimal. Recomendo que seja a Standard para quem inicia. A Minimal é mais utilizada para desenvolvimento ou para pessoas que já sabem exatamente o que é que querem. Vamos deixar na língua inglesa, não nos vamos preocupar para já com questões relativas à língua. E aqui há um primeiro embate, precisamos de uma base de dados. Nós sabemos que o Champ nos deu o MySQL. Como é que criam uma base de dados? Simplesmente colocam no localhost, portanto, que é onde vocês têm o servidor, e chamam o phpMyAdmin, que é um programinha que permite aceder a uma interface para criar bases de dados.
vão à secção das bases de dados e vão criar a vossa base de dados. Vamos lhe chamar o mesmo que o nome do site, verificamos privilégios, ele ainda não tem um utilizador, vamos adicionar, vamos simplificar aqui o processo. 7. O nome da máquina é localhost, a palavra passe, vamos pôr Drupal 7. Em relação aos privilégios, em termos globais, colocam todos exceto o grande, executa, e reparem que o utilizador Drupal 7, ele tem privilégios globais e específicos da base de dados. Os globais já vimos nós, tiramos-lhe o grande. Em relação aos específicos, vamos atrás, privilégios, desculpem. Em relação aos específicos, deixamos todos. Executamos porque o utilizador da base de dados convém ter acesso efetivamente a tudo. Temos a nossa base de dados criada e agora saltamos para a instalação e prosseguimos. Sabemos que a nossa base se chama MyDrupal7 e colocamos o utilizador da base de dados que demos e a password da base de dados que demos. Este tipo de dados aqui do port, do table, ignoram, porque isto tem que ver com a base de dados, que estão a usar o MySQL, mas não precisam de se preocupar com estas questões na instalação. Prosseguem. E ele começa efetivamente a instalar. E nós até podemos ver os módulos que estão a ser instalados. Vamos em seguida configurar o site. Os dados que nós criamos anteriormente foi para a base de dados, neste momento é para o site. My first Drupal 7 site, dão o nome que quiserem. Vamos precisar dele outra vez. Eu vou utilizar o admin. Evidentemente que se estiverem a usar uma instalação num sítio público ou num servidor real, nunca poderia ser uma coisa deste género. Mas o que nós estamos aqui a fazer é local, é uma instalação teste, por isso não há problema com os passwords, simplificamos o processo. Mas aqui estamos a dar a informação em termos de site. E este primeiro utilizador, esta primeira conta é muito importante, que é a conta do user1, que é o super user do site. E apenas aqui damos algumas configurações em termos de país, língua, portanto, desculpem, língua não, o time zone, mas isto também pode ser configurado ou alterado mais tarde. E estão prontos para visitar o site. Temos então o My First Drupal 7 Site pronto a funcionar. Caso queiram instalar mais Drupal, não há qualquer problema. Basta irem às transferências, copiam novamente a pasta de raiz do Drupal, estão no champ, em htdocs, e criam outro site. Se voltarmos a visitar agora o localhost, penso que já estão a apanhar o sentido. A mesma história. Portanto, temos novamente a instalação
para realizar. Sempre com cuidado de criar a base de dados em portanto, no localhost PHP admin, para poderem efetivamente depois selecioná-la e dar aqui os dados na parte da configuração. Penso que ficou claro como utilizar o Drupal e instalá-lo para Windows, utilizando uma ferramenta como o Champ e em cima do Champ, no topo, instalar o Drupal. Em alternativa, tem sempre um pacote que já traz todos os elementos que precisam e que simplesmente correm como uma aplicação, uma instalação normal do Windows.